Está escrito: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se você analisar realmente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você verá que sempre Deus quis a felicidade do ser humano. Sempre quis o melhor para o ser humano. Tentou de todas as formas fazer tudo o que podia para que o ser humano tivesse uma vida realmente em abundância. Deus nunca quis a tristeza do ser humano. Nunca quis que um ser humano caísse em pecado, jamais, de forma nenhuma. Mas já que caiu, Deus mostrou ao ser humano como ele deveria viver, exatamente em todos os sentidos: alimentação, vestuário, sexo, relacionamento familiar. Deus mostrou como ele seria satisfeito totalmente se andasse conforme Deus falou. Porque é a mesma coisa, o camarada que faz um carro, a empresa que faz um carro, ela sabe exatamente o óleo que esse carro precisa usar, o combustível que esse carro precisa usar, a manutenção que esse carro precisa ter. Porque ninguém vai saber melhor do que ele. Por isso que Deus deixou instruções, porque Deus nos criou. Então ele fez o melhor, através dos seus ensinos, para que o ser humano pudesse ter uma vida plena. Infelizmente, com o passar do tempo, o ser humano se desviou disso, se afastou das coisas realmente que valem a pena, que lhe dão felicidade. E hoje o tema é bem complexo, bem interessante. São coisas que nós vamos aprender aqui e, se colocarmos em prática, teremos uma vida melhor. E vamos começar. O que acontece? Hoje em dia, o que eu vejo nas pessoas, depois já dessa minha idade meio avançada já, né? O que eu vejo? Eu vejo pessoas tentando usufruir das relações sexuais da melhor maneira possível que podem, do que conhecem talvez não conheçam outra forma, né? Eu vejo, às vezes acordo de manhã cedo, saio pelas ruas a caminhar e vejo pessoas que vieram de festas, como é que as pessoas chamam aí, dessas festas noturnas que o pessoal chama, eu esqueci agora o nome, mas passam nessas festas noturnas e às vezes moças ficam com vários rapazes, rapazes ficam com várias moças, e quando resolvem se casar, elas já estão pensando em separação, e eles também pensando em separação, e nada satisfaz mais. Estão se afundando num sexo, por exemplo, que o principal seria isso na vida da maior parte das pessoas, de boa parte da pessoa, melhor dizendo assim, não da maior parte, mas de boa parte das pessoas. O principal seria a realização sexual. Eu preciso de sexo, senão não estarei feliz. Nós passamos por uma doutrinação, infelizmente, nossos últimos dias, eu acredito que são os últimos dias da Terra, já estamos passando por isso. Um exemplo no mundo todo, né? Vamos colocar no Brasil aqui, que se você assistir novelas, por exemplo, desde quando começou, desde quando me entendo por gente, né? Numa novela, sempre o grande amor é a pessoa que está fora de casa. Sempre a grande paixão, o que vai trazer felicidade, não é o esposo, não é a esposa. Sempre é outro que está lá não sei aonde. E o que acontece? As pessoas foram colocando isso no subconsciente, né? Elas colocando, não, as situações foram colocando isso no subconsciente dela e ela não está satisfeita com nada, porque fugiu totalmente do padrão divino, né? E por outro lado, eu tenho visto famílias felicíssimas, conheci muitas famílias que são famílias plenas, famílias que a gente vê o brilho no olho. São pessoas que casaram direitinho, não traem nem o marido, nem a esposa, eles não se traem no caso, vivem em harmonia, do jeito que Deus disse para viver, e são felizes. Eles são felizes. É impressionante que hoje em dia nós temos um negócio chamado fachada. É a fachada. Pessoas que se dizem santas, pastores, pastoras, que se dizem elevados espiritualmente e não passam de sepulcros caiados.
né? Esses, na verdade, são bem complicados, porque uma das coisas que Deus mais odeia na face da terra é a tal da fachada. É você dizer que é uma coisa e não é aquela pessoa, não é aquilo. A simplicidade, a dedicação ao Papai do Céu individual, a convivência do dia a dia com as pessoas, isso que vale a pena, querer fazer o certo, né? Então, vamos voltar e vamos tentar ser bem sinceros. Vamos falar exatamente o que pode acontecer se você quiser mudar de vida. Primeiro, ter uma vida em abundância. E depois, a vida eterna, né? Se você olhar direitinho a vida, nós somos só um sopro, nada mais. Esse dia eu estava com 20 e poucos anos. Eu pisquei o olho e tá aqui quase velhinho já, né? Já envelheci. Por quê? Porque nós somos um vento que rapidinho acaba. Se eu quiser ter uma vida melhor, uma vida eterna, viver pelo menos aqui bem, o tempo que eu ainda tenho de vida, eu preciso fazer a vontade do Pai. Exatamente. E qual a vontade do Pai? Vamos analisar uma coisa interessante. A princípio, Deus disse a respeito da família. A pessoa deveria ter um homem só, a mulher deveria ter um homem só, ou o homem deveria ter apenas uma mulher, certo? Se você pegar direitinho, você vai ver lá no tempo aí, 1500 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, alguns grandes homens de Deus, que foram grandes homens de Deus, resolveram ter mais de uma mulher. O que aconteceu? Só deu para a cabeça deles. Tipo Davi. Davi teve várias mulheres, né? Não se traíam, não havia traição. Uma das coisas mais terríveis que existe na face da terra é a traição, né? Mas mesmo assim, houve um monte de problemas familiares, né? Filho matando outro filho, outra filha, e então virou um caos. Por quê? É o que Jesus disse. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés deixou passar isso batido. Por causa da dureza do coração. Mas não foi assim no princípio. Deus fez Adão e Eva. E era cada um para o outro e outro para um, vamos dizer assim, né? Viviam eternamente felizes. Se nós tivéssemos seguido à risca o que Deus falou, o que acontece? A mulher, naquela fase de muita vontade de ter relação sexual, de ter uma companhia e coisa e tal, encontraria um camarada também virgem, que também estaria na mesma situação. Casariam. E ele seria tudo para ela e ela tudo para ele. Não acima de Deus, lógico. Mas como nós surgimos dessa regra, nós podemos voltar àquele que faz a vontade do Papai do Céu. Lógico, né? Daí tu vai me perguntar assim, como é que eu faço? Porque o negócio está bem esquisito. Para começar, a respeito de, hoje em dia nós estamos, ou muitos homens não gostam de mulheres, mulheres não gostam de homens, então nós entramos no homossexualismo, né? No homossexualismo. E o que você me diz a respeito disso? Eu digo para você o seguinte, que Jesus já falou sobre isso. Jesus, o que ele disse? Ele disse que há homens, né, e mulheres também no caso, mas vamos colocar assim, há homens que nascem eunucos, ou seja, homens que não têm desejo para com mulheres ou têm algum problema e não podem ter relação com mulheres. Há homens que se tornam eunucos porque os outros os castram, que naquela época tinha realmente reis que castravam as pessoas, os homens, para que cuidassem das suas concubinas, das suas esposas, né, que era normal na época, né? E há homens que se tornam eunucos pelo reino de Deus, tipo Paulo. Paulo resolveu não ter relação nenhuma com ninguém mais e tal, quis ficar solteiro porque tinha muita coisa a fazer. Quando começo a compreender que há algo maior, há algo mais elevado, algo que me satisfaz mais do que os prazeres humanos, tudo começa a mudar na minha cabeça. Por exemplo, não nada paga a paz que Deus dá. Quando Jesus falou assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou,
não as dou como o mundo a dá. Então, os apóstolos compreenderam isso, não só os apóstolos, milhares e milhares de pessoas compreenderam isso, que é algo muito acima. Esse padrão que nós recebemos desde criança, de ter que ter relação sexual, de ter que ser ativo sexualmente, ou homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher, isso tudo que aconteceu ficou no nosso subconsciente e nós nos tornamos escravos de prazeres, escravos. Aí, uma coisa interessante, não existe para Deus diferença de promiscuidade, de forma nenhuma. Garanto para ti que não existe. Se tem um camarada casado, né? Ah, ele é casado, ele é hétero, legal, mas tá traindo sua esposa, tá na malandragem por fora e coisa e tal, tá na impiedade, ele tá, o que está acontecendo? Ele está praticando promiscuidade, que a Bíblia diz que a pessoa não vai herdar o reino dos céus e nunca vai ter paz. Agora, quem disse que ele é melhor do que um homossexual? Eu conheço vários homossexuais, conheço vários héteros, a gente conhece todo mundo conhece todo mundo no nosso mundo que nós estamos. Então são todos seres humanos. São seres humanos que precisam de Deus, precisam mudar as suas vidas. E como eu faço isso? Primeiro, orando. Segundo, estudando bastante, estudando a Bíblia para ver o que eu faço. Né? Ah, mas eu já tive tantos homens na vida, tem mulher que fala, né? Como que eu vou consertar agora? Não, para de ter. É difícil, às vezes é complicado, mas uma das coisas importantíssimas para a gente conseguir fazer a techuvá. Techuvá é dizer a volta para Deus. Né? Uma coisa importantíssima é você parar de contemplar coisas erradas. Filmes, novelas, conversas fiadas, músicas. Você tem que começar a se afastar disso tudo. Daí a tua vida vai mudando. Jesus nunca disse que o camarada era obrigado, por exemplo, a ter relação sexual com mulheres para ser salvo de forma nenhuma. Pelo contrário, ele ensinou que uns nasciam eunucos. Mas não quer dizer que o cara nasce eunuco que ele vai ter que ter relação com outros homens. Por que Deus falou que não deveria ter relação homem com homem? Porque jamais vai trazer uma felicidade real. Jamais. Pode ter um parzinho ali de prazer momentâneo e depois cai na amargura. É igual a pessoa que trai. Não sei se você sabia, mas o único pecado que não é fora do corpo são os relacionamentos sexuais. É o único pecado que não é fora do corpo. Ou seja, quando você tem relação com outra pessoa, né, o que acontece? Tudo que a pessoa tem de bom, de ruim, vai passando para você. Por isso que Deus disse, vai casar homem e mulher e vão se tornar uma só carne. Tu entendeu? Porque a pessoa vai sendo moldada também através disso. Além de nós, há uma série de espíritos que trabalham acima, né? Espíritos bons e espíritos ruins. Anjos bons e anjos ruins. Então, se eu procuro fazer as coisas boas, fazer o que Deus quer que eu faça, eu vou cada vez mais estar num plano acima do terrestre, para mim mesmo. O pessoal costuma dizer assim, nós temos que ser mais humanos. Eu já digo, nós temos que ser mais divinos, porque nós como humanos somos tristes, né? Somos muito tristes. E há sim como a gente se libertar disso. Nos meus anos todos que eu tenho, eu nunca vi tanta promiscuidade como hoje em dia. Né? Havia no passado, sempre houve promiscuidade depois da queda do homem, mas nunca houve com tanta intensidade. Então, se você quer realmente passar num nível acima, ter felicidade, você precisa fazer o que Deus quer que você faça. É lógico, Deus quer você em plena harmonia com Ele, porque a única coisa que satisfaz realmente, certo? É a única coisa. E outra, andar com Deus não é andar o tempo todo certinho, não. Haverá um tropeço, sim. Mas eu preciso tentar, porque à medida que eu vou tentando, vou mudando, eu vou melhorando. É só querer, dizer, Senhor, eu quero. E Deus vai te receber de braços abertos. Você pode não acreditar, mas o que eu estou falando é pura verdade. Experiência em minha vida,
porque eu sei que Deus não recusa ninguém. Deus é maravilhoso, né? Por exemplo, eu digo, eu sou hétero. Beleza, eu sou realmente hétero. Mas se eu andar na promiscuidade, qual a diferença minha para esse pessoal que taxa que não é hétero? Os homossexuais, diferença nenhuma. É tudo promiscuidade. Então, nós estamos todos no balaio só. Todos nós. Né? E se você ficar brabinho é porque diz, eu acho que o hétero é melhor que o homossexual diz, eu acho que eu sou melhor do que o hétero. Isso é baboseira. Nós todos, se não estivermos fazendo a vontade de Deus, estamos todos longe de Deus. Estamos todos no mesmo saco. Vai tudo pro buraco do mesmo jeito. Gente, a verdade é, Deus ama demais você. Você não tem ideia. Você não compreende. Se você não compreende agora, se você começar a querer fazer a vontade dele, bater o joelho no chão e querer fazer a vontade dele, você vai sentindo esse amor. Esse amor vai estremecer todo o teu ser. Porque nada é maior do que o amor de Deus. Tem uma historinha que conta o seguinte. Uma história bem interessante. Diz que um camarada pegou um trem na Europa e tinha um rapaz na frente dele. E começou a conversar com esse rapaz. Aí o rapaz contou que saiu de casa, meio brigado com os pais e tal. Tinha um bom tempo fora de casa já. E estava envergonhado de chegar em casa. Mas ele morava perto da linha do trem. E daí o que acontece? Ele disse, eu liguei para minha mãe, disse, mãe, se o pai me aceita em casa de volta, eu pedi para pendurar pelo menos um pano branco na frente da casa. Pelo menos um pano branco. E eu gostaria que o senhor fizesse um favor para mim. Eu não vou olhar, mas depois daquela curva, é a minha casa. O senhor dá uma olhadinha se tem algum pano branco pendurado? E o senhor disse, não, tudo bem, vou olhar para você. Aí o senhor conta a história, diz que não conseguia ver a casa, de tanto pano branco pendurado. Por o pai dizendo, eu lhe aceito de volta. Deus pendurou todas as estrelas do céu, dizendo, seja lá quem você for, seja lá o que você fez, não importa, eu quero você para mim. Deus diz assim, eu lhe amo de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Que Deus te abençoe.